E fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Tô aqui pra trazer um vídeo hoje um pouco diferente. Hoje fora do Hydra Launcher ou fora do launcher da FitGuild, mas sim pra falar de memória RAM. Eu tenho 16 GB atualmente no meu computador, só que às vezes eu acho que esses 16 GB, ainda mais pra mim que uso a edição ali pra fazer os vídeos, eu já tô achando que esses 16 GB já não tá dando mais conta. Quando eu faço a criação de proxy ali, ou quando eu coloco um vídeo pra renderizar, eu vejo que o uso de memória tá sempre alto, parece que dá pra melhorar isso daí. E eu quero ver se com 8 GB isso vai fazer alguma diferença pro pessoal que tem 8 GB, não só em edição, mas também nos jogos, não só nos jogos antigos, mas também nos atuais. Tem bastante vídeo na internet dessa comparação de 8 vezes 16 GB. Porém, em jogos mais antigos, hoje eu trago uns jogos um pouco mais atuais, tá? Mas não deixa de ser um teste legal para ver se compensa fazer esse upgrade de 8 para 16, se já compensa comprar logo os 16 GB direto aí o pessoal que tá montando PC, ou se quer dar aquela economizada, vai comprar 8 GB agora, depois compra mais 8, o que que tá compensando mais? Se não vai ter tanta perda de desempenho assim. Então é para isso que eu trago esse vídeo aqui e vamos lá. E bom, os testes com 16 GB estão feitos, então agora eu vou tirar um pente aqui para ficar com 8 GB e aí fazer os testes com 8 GB. Vou ver se consigo fazer com uma mão aqui, ó. Vou colocar ele para desligar aqui. Se liga a poeira que tá no monitor, vocês vão ver a poeira que tá aqui no PC, então. Vou só pegar aqui o celular. Aí, deixa eu só ligar, ó. Se liga a poeira que tá isso aqui. Maquiagem dela agora é poeira. Se liga aqui na frente. Meu Deus do céu, tem de tudo. Acho que faz um ano que eu não limpo esse computador. Eu tirei o vidro daqui pra fazer um vídeo pra vocês, só que nunca mais eu coloquei esse vidro. E aí ficou enchendo de poeira. Olha só, tá até nojento. E vou só soltar aqui então pra tirar um pente. Aí já saiu sozinho já. Vou deixar ele de lado aqui, ó. E assim que possível, o vídeo limpando essa cacaca aqui. Aí já coloquei ele pra ligar aqui de novo, tá? As memórias que eu uso, essa aqui da Red Dragon, modelo Rage de 3200 CL16. Hoje as memórias estão vindo com bastante latência, já vi memória com latência 21, então, mas eu consegui achar essa aqui por 16, por um preço bacana, não lembro quanto é que eu paguei na época, mas foi um preço bem barato comparado às outras. Essa daqui é a memória, ó, é bem bonita o dissipador dela, ainda mais vermelho, então essa daqui é a criança. É importante falar também que a qualidade dos jogos ou ficaram no alto ou ficaram no ultra. Eu não alterei nada de qualidade gráfica quando eu passei dos 16 GB para os 8. Eu apenas deixei setado padrão para quando eu estava jogando nos 16, para que isso não interfira no resultado. E começando aqui então com Alan Wake 2, é um jogo que eu coloco bastante trecho no fundo dos meus vídeos. Vocês me perguntam bastante que jogo que é, mas é esse daqui, é o Alan Wake 2. É um jogo que eu acho bacana pra caramba, mas mesmo a diferença dos 16 para os 8 GB são muito poucas. Tá? O que vocês conseguem ver é ali no frame rate e no frame time, que aumenta um pouquinho nos 8 GB ali, mas temperatura da placa de vídeo, temperatura do processador, uso de memória da placa de vídeo, aumenta pouquinha coisa só nos 16 GB, mas é pouca coisa, tá? Consumo do processador, os megahertz, a mesma coisa, voltagem, a mesma coisa, tá? Então a única coisa que muda nesse jogo aqui seria o frame rate e o frame time. Não compensaria essa diferença do pessoal que tem 8 GB passar para 16 para jogar esse game aqui. Vindo direto para o CS2, que exige bastante FPS do jogo para que consiga acompanhar os monitores de hoje em dia. O pessoal que joga CS não debola para minha gameplay, faz mais de 4 anos que eu não jogo o jogo, eu tenho no máximo 100 horas de jogo, então eu vou pinar pra caramba. E uma coisa que dá para perceber logo de cara é o consumo em watts da placa de vídeo. Enquanto nos 16 GB está usando cerca de 67 watts, nos 8 GB está usando cerca de 40 watts. É uma diferença de 26 ou 27 watts ali. Se tu for aquele Julius da vida ali que economiza pra caramba, então fica nos teus 8 GB aí. Mas falando assim então de FPS, nos 16 GB tem uma performance ali de algo em torno de 20 a 25 FPS a mais para os 16 GB, então aqui sim temos uma diferença de FPS no CS2. E por vezes essa diferença chega a ser de 40 FPS. Tu tá bem tranquilo jogando a 140, 145 FPS nos 8 GB, do nada esse FPS ele dropa para 100, 110, sobe para 150. Então para quem joga competitivo
competitivamente isso pode atrapalhar bastante a gameplay, ainda mais para quem tem monitores de 165 Hz aí, tá tranquilo no 165 e do nada começa essas quedas aí. Já nos 16 ele é mais estável, percebam a linha do frame time. Nos 8 GB essa linha ela oscila um pouco mais ali do que nos 16, mas só que, claro, para quem joga é um jogo competitivo, para quem quer competitividade isso pode atrapalhar sim na gameplay. Enquanto nos 16 GB teve uma média de 150, 148 FPS, nos 8 GB teve uma média de 125, 126 FPS ali. É claro, fora também as quedas bruscas que teve ali para 110, 105, mas a diferença, uma média ali de diferença seria de 25 FPS em comparação dos 8 para os 16 GB, é bastante coisa. Passando agora então para o Days Gone, pelos gráficos parece que é um jogo bem pesado, mas não, é um jogo bem leve que vai rodar como o GTA V, vai rodar na maioria dos computadores aí bem tranquilamente no Full HD, seus 60 FPS ali. E uma das poucas coisas que se percebe de diferença aqui é que nos 8 GB o processador acaba usando 10% a mais ali. É a única coisa, claro, tirando o frame rate e o frame time, a única coisa de diferença é isso daí. Mas igual, por mais que o frame rate e o frame time esteja aquela pequena diferença ali, o FPS ele se mantém estável, não tem queda, ele fica praticamente igual nos 16 GB mesmo quando pega a moto ali, que é geralmente quando acontece aquelas quedas de FPS, quando tem que fazer uma renderização rápida do mapa. Aqui não, aqui se mantém estável tanto nos 16 quanto nos 8 GB. E vindo diretamente para o Red Dead 2, podemos ver um aumento de cerca de 20% na utilização do CPU nos 8 GB. Lembrando que o Red Dead precisa sim de um computador um pouco melhor para conseguir rodar em melhor gráfico, tá? Mas não precisa de lá um computador muito potente. Mas mesmo assim a gente consegue ter taxas de FPS em torno de 60 FPS, exceto quando tem ali a ação ou está dentro de uma grande cidade. É claro que estamos falando que num gráfico no alto / ultra, então exige mais do computador, mas mesmo assim vocês conseguem ver que 8 GB de memória RAM consegue acompanhar tranquilamente os 16 GB. Aquela coisa, o frame rate e o frame time sempre vão estar oscilando um pouco por ser apenas 8 GB, enquanto nos 16 vai estar mais estável. E eu pensei que esses 8 GB no Red Dead iria dar problema quando andasse a cavalo, por conta do peso do game e o gráfico também está alto. Eu pensei que ia ser uma grande diferença, mas não. Os 8 GB conseguiram acompanhar também até digamos, no galope, que exige uma maior formação de quadros, conseguiu acompanhar tranquilamente os 16 GB. E vindo agora para o Silent Hill 2, eu pensei que esse jogo tivesse travado até no máximo 45 FPS, porque não estava passando disso daí. Porém, o jogo ele lançou bem pesado, ele tá pesado ainda para certos computadores, tá? Não vai rodar tranquilamente assim em qualquer um, mas segue o mesmo esquema. Os 8 GB conseguem acompanhar tranquilamente os 16, não se tem muita diferença, apesar novamente o frame rate e o frame time dá uma oscilada, junto com um pouco do uso ali a mais do processador nos 8 GB. Mas acompanha tranquilamente os 16, não tem praticamente, digamos que nenhuma diferença. E lembrando que todos os testes estão sendo feitos em 1080 pixels, ou seja, Full HD. E vindo agora para o Starfield, podemos ver um cenário parecido com o do CS2. Uma grande instabilidade, tanto no frame rate quanto no frame time. Uma diferença de FPS que chega a ser de 15, às vezes 20 FPS. Porém, uma coisa que chama atenção é o consumo de watts da placa de vídeo. Enquanto nos 16 GB o consumo da placa de vídeo fica entre 90 e 100%, nos 8 GB fica uma oscilação entre 60 e 100 watts. Então, fica oscilando bastante, tá? E a utilização da CPU também há uma alta nos 8 GB que chega a ser de 20%, mas mesmo assim, por ser um jogo que está bem pesado mesmo na instabilidade do frame rate, ainda é um jogo que consegue rodar acima dos 60 FPS, mesmo estando na qualidade alto / ultra, ainda consegue ter uma boa performance mesmo sendo apenas 8 GB, um jogo de mundo aberto.
Já no Green Hell, os 8 GB tiveram praticamente o mesmo desempenho do que os 16 GB, não teve praticamente nenhuma diferença. Pode ter oscilações no FPS entre os 16 ou os 8 GB, porque não são vídeos iguais. Eu joguei primeiro com 16 GB, depois com 8, eu não consegui colocar a câmera certinho como estava nos 8 e nos 16, tá? Então tem um pouquinho da diferença de FPS ali, mas não teve diferença, não senti também diferença nenhuma de um para outro. Já no Resident Evil 4 Remake podemos ter uma diferença de cerca de 25 FPS de um para outro. A linha de frame rate e de frame time varia bastante nos 8 GB, oscila bastante ali essas duas linhas. O consumo da placa de vídeo também cai cerca de 40 watts nos 8 GB, mas mesmo assim é um jogo que se aproxima dos 60 FPS, ele não fica cravado ali. É claro que eu levei o meu personagem até dentro da vila, que eu sabia que ali seria mais pesado para fazer esse teste, mas mesmo assim ainda conseguiu, entre aspas, ficar nos 60 FPS ali. É claro que o gráfico aqui tá no alto / ultra, então é que vai faltar um pouco de memória RAM, mas mesmo assim ainda se comportou bem e teve bastante oscilação comparado aos 16 GB. Os 16 foram bem melhor, mas os 8 GB conseguiram, entre aspas, segurar essa pancada de jogo. Eu joguei também um pouco do modo Mercenários, eu pensei que iria pesar mais jogando assim, mas não, foi mais leve ainda. O jogo conseguiu se manter mais estável nesse modo. Agora sim aqui vai a grande diferença para o pessoal que trabalha com edição, trabalha com render, assim como eu, que de vez em quando faço a edição dos meus vídeos. Numa render rápida de cerca de 2 minutos de vídeo ali, um arquivo que pesa 500 MB, entre 500 MB e 600 MB ali, teve uma diferença de tempo de render de cerca de 20 segundos. Ou seja, isso para quem trabalha com edição e faz muita edição no dia, edição de manhã, de tarde, de noite, esses 20 segundos acabam fazendo muita diferença no final. Pensa que se fosse um arquivo de 10 minutos de vídeo para renderizar, só aí tu já teria ganhado 2 minutos, e coloca isso daí em vários arquivos no dia ou no mês, o tanto de tempo que tu consegue ganhar em cima disso daí. Então quem trabalha com edição, ter 16 GB significa que você pode ter até mais tempo para aproveitar o seu dia, ou ter tempo de jogar ali, porque você vai passar menos tempo renderizando os arquivos. E passando aqui também rapidinho para falar para vocês que agora eu criei esse perfil, digamos que profissional aqui do canal, tá? Que eu vou publicar memes, zoeira, vou publicar o que eu estiver jogando para ter uma interação maior com vocês, tá? Então vou publicar tudo aqui, porque o YouTube ele é uma plataforma só para vídeo e não para ter essa interação. Então o Instagram fica mais fácil fazer isso daí. Caso vocês tenham dúvidas sobre Hydra Launcher ou sobre hardware em geral, instalação, não conseguiu montar, tá dando erro em alguma coisa, pode me mandar mensagem que assim que eu ver eu vou responder vocês, tá? Também tem o canal aqui no Discord que o pessoal anda tirando as dúvidas aqui no chat do dúvidas sobre o Hydra, não só do Hydra, mas também do Fit Launcher, dúvidas também sobre hardware, vai estar tudo aqui dentro, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo ou nos comentários, caso vocês tenham dúvidas, ou se vocês só quiserem me seguir no Instagram, tá? Vai estar tudo aqui no comentário fixado aqui embaixo. Bom, e agora eu falando o que eu acho sobre a questão de memória RAM. Nesse vídeo aqui eu usei o 1080 pixels, ou seja, o Full HD para fazer as gravações, e os jogos eles estavam na qualidade alto / ultra, então estava exigindo bastante, tanto nos 16 quanto nos 8 GB. O que eu acho? Compensa pegar 8 GB, compensa pegar 16 GB. Hoje as memórias RAM elas estão baratas, as de 8 GB, elas estão custando aí cerca de R$100, uma memória de 8 GB, frequência de 2666. Então, para tu pegar 16 GB sai barato, sai apenas R$200. Já teve, quando eu montei meu computador lá em 2020, comprar os 16 GB estava saindo em torno de R$500. Então tu comprar 16 hoje por 200 acaba que sai mais barato. Como vocês viram aqui, na metade dos jogos os 16 GB tiveram uma diferença de cerca de 10, 15, às vezes 20 FPS, tirando as oscilações que teve em certos jogos. Então se vocês forem jogar apenas jogos leves como a Dota, LoL, Fortnite e jogos parecidos que vocês precisam apenas dos 60 FPS ali para se divertir, os 8 GB vão satisfazer você. Mas se tu quer jogar jogos lançamento ou jogos competitivos ali que nem o CSGO, acima de 160, 165 Hz ali, tenta pegar os 16 GB, pede 100zinho pra mãe ali, que a diferença de 8 para 16 ali é em torno de R$100, tu comprar outra memória, e vocês viram que essa memória ela vai fazer uma diferença de cerca de 15 a 20 FPS. Então por vezes, ao invés de gastar cerca de
de 400, 500 a mais aí para trocar de processador. Talvez compensaria mais vocês gastarem 100 e trocar ou colocar um pente a mais de memória RAM ali para bater os 16, os 32, sei lá, para ter mais GB de memória RAM e suprir essa falta de FPS aí apenas com memória RAM. Como eu mostrei no final do vídeo também, o pessoal que trabalha com edição, essa diferença de 20 segundos, para o pessoal que não entende muito, parece ser pouco, é 20 segundos, mas para quem trabalha todo dia com isso daí, pô, 20 segundos em cima de 2 minutos é muita coisa. Então até para quem trabalha com edição faria bastante diferença. Antigamente não tinha tanta diferença assim, hoje vocês já conseguem ver que certos jogos tem sim bastante diferença e 15, 20 FPS aí é bastante coisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, então eu vou ficando por aqui. Deixem o like aí, se inscrevam no canal, comentem bastante aí, tem o botão do Seja Membro aí que vocês conseguem me apoiar também. Eu vou ficando por aqui então, um abraço para vocês, valeu e falou!